Numa reação química de ordem 2, a taxa de variação da concentração de uma substância A em relação ao tempo é proporcional à concentração ao quadrado. Bom, essa equação então, é uma equação diferencial, né? Ela está relacionando taxas de variação da concentração e o tempo. Veja, eu tenho as duas variáveis, concentração e tempo. Essa equação relaciona apenas taxas de variação. Eu quero expressar a concentração em função do tempo, né? Então, eu quero resolver essa equação diferencial. Essa equação é uma equação diferencial de variáveis separáveis, né? O que significa isso? Que eu consigo separar as variáveis e para resolvê-la. Então, eu tenho aqui, eu vou separar essas variáveis, eu vou deixar, então, a variável concentração de um lado, a variável tempo do outro. Então, separando essas variáveis, aqui, eu vou, então, passar o dt para lá, eu posso manipular essas diferenciais, né? Na hora de resolver a equação diferencial, eu posso manipular essas diferenciais. Então, eu vou passar o dt para o lado de lá, né? E a concentração ao quadrado, eu vou passar para o lado de cá dividindo. Então, eu vou ficar com diferencial da concentração. Então, passando a concentração ao quadrado para o lado de cá dividindo, né? Igual. E aí, o dt eu vou passar para o lado de lá. Então, vai ficar k dt. Né? O k é uma constante aí de proporcionalidade. Bom, feito isso, né? Eu então estou com as minhas variáveis separadas. Né? O lado de cá eu tenho variável concentração apenas, e o lado de cá a variável tempo. Então, eu vou integrar, né? Eu vou integrar essa equação para poder expressar, então, a concentração em função do tempo. Bom, integrando, né? Eu passando a integral dos dois lados, do lado de cá, então, veja só, eu tenho ali, eu vou passar a integral, né? Eu vou integrar os dois lados da minha equação, ok? Então, vou integrar no intervalo, né? No intervalo de tempo de t0 a t, né? Bom, no intervalo, no tempo t0, então, eu tenho uma concentração que eu vou chamar de A0, né? E no tempo t, eu tenho uma concentração A, da minha substância A. Ok. Veja, eu tenho aqui uma integral quase imediata, né? Então, eu vou resolver essa integral passando a concentração ao quadrado para o numerador, né? Esse menos eu posso tirar da integral, né? Por propriedade aqui, vou ficar assim, com menos a integral, né? De CA0 até CA, né? Essa concentração ao quadrado, eu vou passar para cima, jogo para cima, então vai ficar concentração elevado a menos 2, né? E aqui, multiplicando a diferencial dessa concentração, tá? Então, isso significa que eu vou calcular essa integral na variável concentração. Do lado de cá, né, o k é uma constante, então, por propriedade da integral, eu posso tirar essa constante da integral, né, o k sai da integral, e aí eu vou ficar com a integral apenas da diferencial do tempo, né, no intervalo de t0 a t. Ok. Bom, veja só. Tenho aqui, então, integrais imediatas, né? Essa integral aqui, a integral da concentração elevada a menos 2, eu vou resolver essa integral usando, então, a regrinha de integração imediata,
né? Que é a regrinha do K mais 1. Ou seja, eu tenho aqui a integral de uma potência, na verdade, onde a base é a própria variável de integração e o expoente é uma constante. Então, nesse caso, né, para essa situação, a integral ela é imediata. Para calcular a integral, basta eu pegar a variável, né, e somar 1 no expoente. Então, eu tenho lá, o meu expoente é menos 2, eu vou somar 1, né? Esse é o processo de integração. E vou dividir, então, pelo expoente somado 1, tá? Essa é uma regrinha de integração, né? Eu chamo essa regrinha de K mais 1, regrinha do K mais 1. Bom, eu tinha lá fora o menos, né? Então, ele continua aqui. E veja só, essa integral aqui, eu tô calculando essa integral nesse intervalo. Então, eu vou só botar aqui, ó, que eu ainda preciso substituir, né? Isso aqui no intervalo que vai da concentração inicial até a concentração no tempo t, certo? Do lado de cá, né, eu tinha aqui a minha constante, a integral de dt, né, a integral da diferencial da variável é a própria variável, então é t, né? Também eu tenho que substituir, né, no intervalo de tempo de t0 a t. Ok. Bom, estamos quase lá. Então, veja, aqui, olha, eu tenho, né? Aqui eu vou ficar com menos 1, né? Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1, e aqui eu tenho menos na frente, então eu vou poder, eu faço um joguinho de sinal, né? Menos com menos, vai dar mais. Então, aqui eu vou ficar com a concentração, né, da substância elevado a menos 1, que é menos 2 mais 1, né? Vou substituir na concentração inicial, da concentração inicial até a concentração no tempo t, né? Bom, aqui mesma coisa. Veja que eu indiquei, né? Devia ter substituído. Mas do lado de cá eu já vou substituir. Então, eu tenho aqui o t, né? Vou substituir nesse intervalo, né? Então, veja como é que é a aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? Na verdade, eu achei aqui a integral, né? A integral de dt é t. Aí eu pego, então, eu vou substituir, né, nesse intervalo. Eu vou substituir, é que aqui, essa variável aqui, né? Vou substituir, faço t aqui, né? Faço t valendo t, na verdade. Então, vai ficar, substituindo esse intervalo, vai ficar t, né? T, né? Essa primitiva substituída no t, da t mesmo. Depois, menos, né? Pelo teorema do cálculo, essa primitiva aqui, que é o t, substituída no t0. Pronto. Vou até botar aqui um parênteses, né? Essa constante ficou na frente multiplicando. Aqui, mesma coisa, eu vou substituir, né? Essa primitiva, né? Vou substituir no limite superior, depois menos, pelo teorema do cálculo, essa primitiva de novo no inferior. Então, essa daqui jogada lá em cima, né? Vai dar ela mesma aqui, porque eu estou usando a mesma variável. Então, vai ficar concentração elevada a menos 1, né? Jogada no limite superior, depois menos essa concentração aqui jogada no limite inferior, que vai ficar CA0 elevado a menos 1. Bom, veja, aqui, adotando aqui o nosso T0, né? Vamos adotar como zero nosso tempo inicial. Então, eu vou ficar só com aqui o KT, né? K, do lado de cá, o KT. Bom,
Na verdade, o meu objetivo era expressar a concentração em função do tempo, né? Concentração em função do tempo, resolvendo a minha equação diferencial de variáveis separáveis. Bom, eu vou passar isso aqui para o lado de lá, essa concentração inicial aqui, né? Então, eu vou expressar finalmente, olha, o inverso da concentração igual, né? Isso aqui passar para o lado de cá, vai ficar, passa do lado de lá positivo, a concentração inicial elevado a menos 1, mais a constante de proporcionalidade vezes a variável t. Bom, de alguma forma, a gente já expressou, então, né? O objetivo foi alcançado, na verdade. Então, eu tenho aqui a concentração, né? O inverso da concentração está expresso, né? Consegui expressar em função do tempo, né? Eu tenho aqui uma constante, né? E aqui é o inverso da concentração inicial, né? Posso deixar assim, né? 1 sobre a concentração é igual aqui 1 sobre concentração inicial, né? Mais a constante de proporcionalidade vezes o tempo, certo? Então, veja, mais uma aplicação, então, da equação diferencial de variáveis separáveis, bem simples, né?